A riqueza verdadeira não nasce apenas do trabalho árduo ou das boas ideias. Ela emerge do silêncio estratégico, da capacidade de guardar seus planos até o momento certo de executá-los. Napoleon Hill, após estudar mais de 500 milionários ao longo de 20 anos, descobriu um padrão devastador entre aqueles que nunca alcançavam o sucesso financeiro. Todos eles falavam demais. Compartilhavam seus sonhos prematuramente, divulgavam seus projetos antes da hora, revelavam suas estratégias para quem não deveria ouvi-las e assim, sem perceber, dissipavam a energia vital necessária para transformar pensamentos em realidade concreta. Quando você anuncia ao mundo suas intenções antes de agir, algo peculiar acontece no nível psicológico. Seu cérebro interpreta a aprovação social como se fosse a própria conquista. A dopamina liberada quando as pessoas elogiam sua ideia é praticamente idêntica à dopamina que você receberia ao concretizar aquela ideia. Seu sistema nervoso não distingue entre a fantasia bem recebida e a realização efetiva. O resultado é catastrófico. Você sente a gratificação do sucesso sem ter feito absolutamente nada para merecê-la. A motivação que deveria impulsioná-lo para a ação já foi consumida na conversa. Seus planos se tornam apenas histórias que você conta repetidamente, nunca ações que você executa consistentemente. Hill observou que os grandes empreendedores mantinham seus projetos em sigilo absoluto até que estivessem irreversivelmente em andamento. Henry Ford não anunciou publicamente sua visão de democratizar o automóvel até que suas fábricas já estivessem produzindo em massa. Andrew Carnegie cultivava seus acordos comerciais nas sombras, revelando-os apenas quando os contratos estavam assinados. Thomas Edison trabalhava em laboratórios fechados, protegendo suas invenções de olhos curiosos e línguas soltas. Eles entendiam algo fundamental. Cada palavra dita sobre um plano não realizado é energia roubada da execução desse plano. O problema se agrava quando você considera a natureza das pessoas ao seu redor. A maioria não é necessariamente má, mas está profundamente condicionada pela mediocridade. Quando você compartilha uma ideia ambiciosa, a primeira reação instintiva de muitos é encontrar razões pelas quais aquilo não funcionará. Não por maldade, mas por autoproteção. Sua ambição os força a confrontar sua própria inércia. Seu sonho grande demais ilumina seus próprios sonhos abandonados. Então eles projetam suas limitações em você, disfarçadas de preocupação genuína, de realismo, de sensatez. E você, buscando validação, absorve essas dúvidas como se fossem sabedoria. Sua determinação se corrói palavra após palavra, conselho após conselho, até que a ideia que parecia brilhante agora parece impossível. Existe ainda um fenômeno mais sutil e mais perigoso. Quando você verbaliza seus planos, está essencialmente fazendo promessas públicas. E promessas criam expectativas. Expectativas geram pressão. Sob pressão excessiva, a maioria das pessoas não se eleva ao desafio, mas desmorona. O medo de falhar publicamente se torna maior que o desejo de vencer. Você começa a procrastinar, a criar desculpas, a sabotar inconscientemente seu próprio progresso, porque não executar é menos doloroso do que tentar e falhar diante de todos que ouviram suas grandes declarações. O silêncio, por outro lado, oferece liberdade. Você pode experimentar, errar, ajustar sua estratégia, pivotar completamente sem precisar justificar cada movimento para uma audiência que julga, mas não participa. Napoleon Hill enfatizava que a mente humana opera através de vibrações e frequências. Cada pensamento carrega energia específica. Quando você mantém uma ideia em segredo, essa energia se concentra, se intensifica, ganha densidade. É como água represada que eventualmente explode com força irresistível.
Mas quando você dispersa essa energia através de conversas prematuras, ela se dilui como água derramada no deserto. Nunca acumula massa crítica suficiente para mover montanhas. Os milionários que Hill estudou eram mestres em acumular essa energia mental. Eles alimentavam seus sonhos em silêncio, deixando que crescessem na escuridão fértil do não dito, até que estivessem maduros o suficiente para serem colhidos. Há uma diferença crucial entre guardar segredo e ser solitário. Você não precisa trabalhar isolado, mas precisa escolher criteriosamente com quem compartilha suas visões. Hill descobriu que os verdadeiros milionários formavam pequenos círculos de aliados confiáveis, pessoas igualmente ambiciosas e comprometidas com a execução. Esses grupos funcionavam como mastermind, onde cada membro contribuía com perspectiva, recursos e energia para os planos uns dos outros. Mas esses círculos eram hermeticamente fechados. Nada do que era discutido ali vazava para o mundo exterior. Essa confidencialidade criava um campo de força protetor ao redor das ideias, permitindo que amadurecessem sem interferência externa. Falar demais também revela suas cartas para a concorrência. No mundo dos negócios, informação é poder absoluto. Quando você anuncia publicamente sua próxima jogada, está essencialmente entregando sua estratégia para aqueles que poderiam copiá-la, bloqueá-la ou simplesmente chegar lá primeiro com mais recursos. Os grandes empreendedores operam como jogadores de pôquer profissionais. Eles nunca mostram suas cartas até que o jogo tenha terminado. Eles cultivam a arte da ambiguidade estratégica, deixando concorrentes e observadores adivinhando suas verdadeiras intenções, enquanto trabalham silenciosamente nos bastidores. A tagarelice excessiva também é sintoma de insegurança profunda. Pessoas verdadeiramente confiantes em suas capacidades não sentem necessidade de convencer outros de seu valor. Elas simplesmente executam e deixam que os resultados falem por si. Quando você se pega constantemente precisando validar suas ideias através da aprovação alheia, está revelando dúvidas internas sobre sua própria competência. Está terceirizando sua autoconfiança para pessoas que provavelmente têm menos experiência e visão do que você. Essa dependência emocional de opiniões externas é uma prisão que mantém milhões de pessoas presas na mediocridade perpétua. Além disso, falar sobre fazer é infinitamente mais fácil do que realmente fazer. Conversa não exige investimento real, não carrega risco verdadeiro, não demanda disciplina sustentada. É por isso que bares e cafés estão cheios de pessoas discutindo seus grandes planos enquanto nada se materializa. Ação, por outro lado, é desconfortável. Exige que você saia da zona de conforto, enfrente obstáculos reais, lide com fracassos tangíveis. Quando você substitui ação por conversa, está essencialmente escolhendo a ilusão de progresso sobre o progresso real. Está se anestesiando com palavras enquanto sua vida permanece estagnada. Napoleon Hill também notou que as pessoas ricas falam diferente das pessoas pobres. Os pobres falam sobre pessoas e problemas. Os ricos falam sobre ideias e soluções. Mas os verdadeiramente ricos falam ainda menos e agem muito mais. Eles entendem que cada hora gasta em conversas improdutivas é uma hora não investida em construir riqueza. Eles valorizam seu tempo como o recurso mais precioso e escasso. Não o desperdiçam em fofocas, debates estéreis ou reuniões intermináveis que não levam a decisões concretas. Quando falam, é com propósito definido e resultado esperado. Quando agem, é com foco laser e persistência inabalável. Existe também o fenômeno do olho gordo e da inveja. Seres humanos são tribais por natureza. Quando alguém do grupo começa a se destacar, mecanismos inconscientes de nivelamento são ativados. Pessoas começam a criticar, sabotam sutilmente ou simplesmente se afastam.
Não é pessoal, é biologia. Nossos ancestrais sobreviviam mantendo coesão grupal, e coesão significava igualdade relativa. Aquele que se elevava muito acima dos demais era visto como ameaça à harmonia tribal. Esses instintos ainda operam em nós. Quando você anuncia publicamente sua ascensão antes de tê-la garantido, ativa essas forças contrárias. Pessoas inconscientemente começam a torcer contra você, a apontar falhas, a prever fracasso. Melhor manter-se discreto até que seu sucesso seja tão inegável que resistência seja inútil. Hill enfatizava ainda que pensamentos são coisas tangíveis. Eles têm substância no plano mental, assim como objetos físicos têm substância no plano material. Quando você mantém um pensamento próspero em sua mente, sem diluí-lo através de palavras, ele ganha forma e solidez. Torna-se um molde energético que atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades correspondentes. Mas quando você verbaliza esse pensamento prematuramente, especialmente para pessoas céticas, você está permitindo que energias contrárias contaminem seu molde mental. Essas energias negativas se misturam com sua visão original, distorcendo-a, enfraquecendo-a, até que ela perca completamente seu poder manifestador. Silêncio estratégico também cria mistério, e mistério gera curiosidade. Quando as pessoas notam que você está trabalhando em algo, mas não sai anunciando aos quatro ventos, elas se tornam naturalmente mais interessadas. Quando finalmente você revela seu projeto completo e funcional, o impacto é exponencialmente maior. Você não é apenas mais uma pessoa com ideias. Você é alguém que transforma ideias em realidade. Sua credibilidade dispara porque você demonstrou capacidade de execução. E no mundo dos negócios, credibilidade é moeda mais valiosa que dinheiro. Pessoas querem investir em, trabalhar com e comprar de indivíduos que provam através de ações, não de palavras. Outro aspecto crucial é que projetos evoluem. A ideia que você tem hoje provavelmente será significativamente diferente da versão final executada. Se você a compartilhou prematuramente com dezenas de pessoas, agora está preso àquela versão inicial na percepção delas. Qualquer mudança necessária será vista como inconsistência ou falta de planejamento. Você se vê defendendo decisões estratégicas para pessoas que não têm contexto suficiente para entendê-las. Essa pressão social por consistência pode literalmente impedir você de fazer ajustes críticos que determinariam o sucesso ou fracasso do empreendimento. Mantendo silêncio, você preserva total liberdade de iteração. Napoleon Hill contava a história de um inventor que trabalhava em uma nova tecnologia revolucionária. Empolgado, ele compartilhou detalhes com colegas em conferências, buscando validação acadêmica. 2 anos depois, descobriu que 3 concorrentes haviam patenteado variações de sua ideia. Não porque roubaram diretamente, mas porque ele havia plantado a semente mental. Uma vez que uma ideia entra na consciência coletiva, ela se torna disponível para qualquer um com capacidade de executá-la. E frequentemente, quem executa primeiro não é quem teve a ideia original, mas quem manteve foco silencioso enquanto outros tagarelavam. Existe sabedoria antiga nisso. Praticamente todas as tradições espirituais e filosóficas enfatizam o poder do silêncio. Os monges observam votos de silêncio não por mortificação, mas porque descobriram que quietude mental amplifica percepção e poder pessoal. Os samurais treinavam em silêncio porque palavras desnecessárias dispersam energia que deveria estar concentrada em ação letal. Os mestres de negócios orientais fecham acordos com menos palavras que ocidentais usam em apresentações preliminares. Eles entendem que falar é energia yang, ativa e expansiva, mas riqueza requer também energia yin, receptiva e concentradora.
Desequilíbrio para o lado da fala constante cria vazamento energético que impede a acumulação de qualquer coisa valiosa, seja dinheiro, conhecimento ou poder. Quando você finalmente alcança o sucesso em silêncio, a sensação é completamente diferente. Não há plateia a quem você precisa provar nada. Não há expectativas a corresponder. Não há críticos a silenciar. A vitória é puramente sua, não contaminada por opiniões externas. Essa autenticidade de conquista é incomparavelmente mais satisfatória que qualquer validação social. Você sabe que venceu porque teve disciplina para trabalhar quando ninguém estava assistindo, persistência para continuar quando ninguém acreditava e sabedoria para guardar segredo quando todos queriam saber. Hill também alertava sobre o perigo de mentores e conselheiros mal escolhidos. Muitas pessoas buscam orientação de indivíduos que nunca alcançaram o que desejam alcançar. Pedem conselhos financeiros a quem está endividado. Buscam orientação empresarial de quem nunca empreendeu. Aceitam direcionamento de carreira de quem odeia o próprio trabalho. E então se surpreendem quando esses conselhos os mantêm presos exatamente onde esses conselheiros estão presos. Mas o problema começa quando você abre sua boca para essas fontes inadequadas. Silêncio o protege de influências tóxicas disfarçadas de sabedoria. Riqueza é construída através de vantagem competitiva, e informação assimétrica é a vantagem mais poderosa. Quando você sabe algo que outros não sabem, tem oportunidade de agir antes que o mercado ajuste. Quando você revela o que sabe, elimina sua vantagem. É por isso que insiders em mercados financeiros podem acumular fortunas, não porque manipulam ilegalmente, mas porque têm acesso à informação antes que se torne pública. Você pode criar vantagem similar através de pesquisa profunda e silêncio estratégico. Descubra oportunidades que outros não perceberam ainda. Haja antes que se tornem óbvias. Lucre enquanto ainda há margem. Fale sobre isso apenas quando já tiver capturado o valor. Napoleon Hill percebia que a maioria das pessoas usa conversa como forma de procrastinação sofisticada. Elas falam sobre planejamento em vez de planejar. Discutem estratégias em vez de executá-las. Debatem possibilidades em vez de testá-las. É uma forma socialmente aceitável de evitar o desconforto da ação real, porque ação traz possibilidade de fracasso tangível. Conversa mantém tudo no reino seguro do potencial não realizado. Você pode continuar se vendo como alguém destinado ao sucesso, enquanto nunca realmente testar se é capaz de alcançá-lo. Essa ilusão é confortável, mas é exatamente o que separa permanentemente sonhadores de realizadores. Além disso, existe custo de oportunidade mensurável em conversas excessivas. Cada hora gasta falando é hora não gasta produzindo. Se você ganha R$ 50 por hora de trabalho produtivo, cada hora de conversa improdutiva literalmente custa R$ 50. Multiplique isso por semanas, meses, anos, e você está falando sobre centenas de milhares em riqueza potencial desperdiçada apenas movendo ar. Os verdadeiramente ricos calculam esse custo instintivamente. Eles não participam de conversas que não agregam valor proporcional ao tempo investido. Parecem frios ou distantes para os tagarelas, mas estão simplesmente otimizando para resultado em vez de para conforto social. Hill também falava sobre o poder do desejo ardente. Mas desejo não se fortalece através de proclamação, se fortalece através de contemplação silenciosa. Quando você senta em quietude e visualiza intensamente seu objetivo, quando sente as emoções de tê-lo alcançado, quando imerge completamente nessa realidade futura, você está programando seu subconsciente para manifestá-la. Mas essa programação requer repetição focada, não dispersão através de conversa casual.
10 minutos de visualização concentrada em silêncio tem mais poder manifestador que 10 horas falando sobre seus sonhos com pessoas desinteressadas. Há também a questão de energia psíquica limitada. Você só tem determinada quantidade de força de vontade disponível a cada dia. Cada decisão a consome, cada tentação resistida a depleta. Quando você gasta essa energia defendendo suas ideias em debates, justificando suas escolhas para céticos ou simplesmente descrevendo repetidamente seus planos, sobra menos energia para a execução propriamente dita. É por isso que empreendedores de sucesso protegem ferozmente sua energia mental. Eles evitam pessoas e situações que a drenam, cultivam ambientes que a preservam e amplificam. Reconhecem que energia, não tempo, é o recurso verdadeiramente escasso. Quando você eventualmente alcança sucesso significativo, o silêncio prévio também protege relacionamentos. Amigos e familiares não ficam ressentidos com sua ascensão porque não tiveram que ouvi-lo se gabar durante todo o processo. Você simplesmente aparece bem-sucedido, sem ter torturado ninguém com narrativas intermináveis sobre como chegaria lá. Esse respeito pelo tempo e paciência alheios mantém conexões sociais saudáveis, mesmo quando sua situação financeira dispara acima da média do seu círculo original. Eles o veem como sortudo, talvez, mas não como arrogante. E essa percepção importa quando você precisa de apoio genuíno, não apenas de inveja disfarçada. Napoleon Hill concluiu que o denominador comum entre todos os que falhavam não era falta de inteligência, educação ou até oportunidade. Era a incapacidade de manter a boca fechada até o momento apropriado. Essa disciplina simples separava vencedores de perdedores mais consistentemente que qualquer outro fator. E a melhor notícia é que, ao contrário de inteligência ou educação privilegiada, silêncio estratégico está disponível para absolutamente qualquer pessoa. Não custa nada. Não requer talento especial. Só exige consciência e autocontrole. Qualquer um pode começar agora mesmo a implementar esse princípio e observar mudanças dramáticas em sua trajetória financeira. Portanto, se você quer verdadeiramente enriquecer, comece guardando seus planos como tesouros preciosos. Trabalhe nas sombras enquanto outros postam nas redes sociais. Execute enquanto outros planejam em voz alta. Apareça com resultados quando outros ainda estiverem anunciando intenções. Deixe que sua conta bancária fale mais alto que suas palavras jamais poderiam. Cultive a arte do silêncio estratégico como se sua fortuna dependesse disso. Porque, segundo Napoleon Hill e 500 milionários que ele estudou, sua fortuna literalmente depende disso. O caminho para a riqueza é pavimentado não com proclamações grandiosas, mas com ação silenciosa, persistente e inabalável. E tudo começa no momento em que você decide fechar a boca e abrir o caminho através da execução impecável.